Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre conto. Objetivos, então: ler microcontos compreensivamente, localizando as informações explícitas no texto. Você já leu algum microconto? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita, aquela informação que está lá dentro. Identificar elementos que constroem a narrativa. Claro, conto pertence ao gênero narrativo. Você sabia que o conto é uma narrativa curta? Sim. No conteúdo do segundo ano, da segunda série, nós temos vários contistas renomados. Contos de Machado de Assis, por exemplo, são contos que são maravilhosos de serem lidos. Você já leu agora microconto? Não? Olha que bacana! Hoje você vai conhecer, então, um da escritora Heloísa Seixas. E nós vamos ler um conto dessa importante escritora brasileira. Já conhece Heloísa Seixas? Vem comigo conhecer, então. Relembrando, conto é uma estrutura com uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado, então, de clímax. E, além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço, cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Heloísa Seixas. A senhora pôs uma imagem aqui da escritora para vocês visualizarem quem é Heloísa Seixas. Contos mínimos, Então, peguei aqui da livrariadavila.com uma ilha chamada Livro, Contos Mínimos, tá? Vocês podem até acessar depois e conhecer a obra da Heloísa. Contos mínimos, pequenos contos que durante quase 10 anos publicou na imprensa. Que imprensa? No jornal Folha de São Paulo, depois na revista Domingo do Jornal do Brasil. O tema em comum a todos eles, o que é? O tema em comum? Amor pelos livros, pelos autores e pela literatura. Sim, pela literatura. Vamos ler, ouvir, conhecer o conto Revelações do Espelho. Acompanhe. O vento soprava forte, era quase um tufão, ou talvez um tornado, pois suas rajadas concentradas agiam com mais violência. Num raio de poucos metros, apavorada, ela buscou abrigo, colando-se à reentrância de uma porta de garagem. Tremia. Tinha a sensação de que aquele vento era uma manifestação do mal. E pior, que contra ela se dirigia. Enquanto o vento lhe chicoteava as pernas, tirou da bolsa um pequeno espelho para, através dele, espiar a rua sem sair, de trás da coluna. E teve a confirmação. A imagem no espelho era de calmaria. O vento era mesmo assombrado. Heloísa Seixas, Contos Mínimos. Exercício 1, especialmente para você que acompanhou a leitura, sabe tudo. Vamos lá fazer então. Releia este trecho comigo. O vento soprava forte, era quase um tufão, ou talvez um tornado, pois suas rajadas concentradas agiam com mais violência num raio de poucos metros. Apavorada, ela buscou abrigo, colando-se à reentrância de uma porta de garagem. Tremia. Qual o motivo para ela ficar apavorada? Ela achava que o vento era sobrenatural? Por que o vento era um tufão? Porque o vento trazia raios? Ela tremia? Faz aí rapidinho, que eu volto daqui a pouco gabaritar contigo. Combinado?
Voltei! Você já respondeu? Vamos conferir então? Vem comigo. Qual o motivo para ela ficar tão apavorada? O que você acha? Ela achava que o vento era sobrenatural, porque o vento era um tufão, porque o vento trazia raios ou ela tremia? Ela achava que o vento era sobrenatural. Temos um quiz agora. Tinha a sensação de que aquele vento era uma manifestação do mal, e pior, que contra ela se dirigia. Enquanto o vento lhe chicoteava as pernas, tirou da bolsa um pequeno espelho para, através dele, espiar a rua sem sair, de trás da coluna, e teve a confirmação. A imagem no espelho era de calmaria. O vento era mesmo assombrado. Repare que o narrador desse microconto, né, ele cria um enredo de que tipo? Suspense. O que vai acontecer? Como que é o desfecho do conto? Opção A, suspeita da personagem se confirma. Opção B, mostra-se infundada, quer dizer, não tem sentido. Aguardo você responder e gabarito com você a seguir, combinado? Voltamos. Vamos à explicação do exercício? Você conseguiu perceber aqui que o clima de suspense criado no microconto, né, vai ter um desfecho. O que é um desfecho? Uma conclusão, né? Como que isso termina esse suspense? O que você achou? A suspeita se confirma ou a suspeita não se confirma, é infundada? Tá curioso, né? A suspeita da personagem se confirma. Múltiplo sorriso. Então, é da Heloísa Seixa, Contos Mais Que Mínimos do Rio de Janeiro. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas. Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo? Diria as amigas. Se estivessem por perto, eu não estou só. Exercício 2. O título do conto, Múltiplos Sorrisos. No entanto, enquanto lemos o conto, percebemos uma contradição irônica entre o título do conto e o desenvolvimento. Que contraste é esse? Pense um pouquinho sobre se é animação e meditação, se é admiração e desvirtuamento, se é decoração e inutilidades, se é alegria e isolamento. Que opção você marcaria? Aguardo você fazer e volto em seguida para a gente conferir, combinado?
Voltei! Bora lá conferir comigo. Alegria e isolamento. Então, o contraste apresentado aqui, né? A ironia entre o título do conto e o desenvolvimento é alegria e isolamento. Aqui, ó, dica, alegria. Tá anotando aí quando você tem dúvida, né? Tá se organizando nesse caderno. Muito bem, assim que eu gosto de ver. Exercício 3. Claro. Na leitura do conto, percebemos um encontro entre mundo imaginário da personagem e realidade da solidão. Em que trecho isso pode ser visto? Letra A. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Letra B. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem. Letra C. Lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo? Diria as amigas se estivesse por perto. E não estou só. Verifica aí. Qual opção você vai marcar? Voltamos a seguir. Voltei. Vamos dar uma olhadinha no trecho, então, que responde a nossa questão. Sim, lá estava seu rosto um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo, diria as amigas se estivessem por perto. Eu não estou só. Letra C. Então, nessa leitura do conto, tem esse encontro do mundo imaginário da personagem e a realidade da solidão. Microconto. Vamos ponderar um pouquinho aqui sobre o que é o microconto. Então, ele se populariza no século XX, geralmente são de ficção, né? E não são algo recentes. Grandes nomes da literatura são autores de microcontos, como Tolstói,
Jorge Luiz Borges, Bioy Casares, Júlio Cortázar e Ernest Hemingway. Já incursionaram por esse tema do microconto. No Brasil, nós temos um representante curitibano, ainda vivo, graças a Deus, Dalton Trevisan, que nunca quis ser fotografado, se expor na mídia. Sim, ele quis se preservar. E ele escreveu isso no livro AE, de 1994. Mesmo não havendo nenhuma regra clara, uma das definições do microconto seria o limite de 150 caracteres, incluindo espaços. O que significa? Que você vai falar muito com poucas palavras. 150 caracteres. Vamos conhecer agora alguns microcontos. Ó, tá coloridinho para você ter uma panorâmica de autores. Então, este azul é do Augusto Monterroso. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Do Dalton Trevisan, curitibano, paranaense, aqui, ó. A velha insônia tossiu 3 da manhã. Ernest Hemingway, em amarelo. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Lígia Fagundes Telles, adoro. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Nada? Qual é a interpretação aqui ó, que eu posso dar? Do Zack Nelson, aqui em verdinho. Eu ainda faço café para 2. Comparem que os microcontos ó, são praticamente em uma linha. Então, realmente é escrever muito com poucas palavras. O exercício 4 é justamente sobre isso. Então, eu te pergunto, qual o efeito de sentido produzido pela palavrinha nada aqui no conto da Lígia? Qual a ambiguidade no conto do Monterroso? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Pensa sobre isso. Eu volto daqui a pouco para a gente conversar mais.
conferindo o que estamos conversando sobre o microconto. Vem comigo ver aqui então. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Qual o efeito produzido por essa palavrinha? Nada. Tenho muitas possibilidades. Então, uma possibilidade de sentido seria a polissemia, né? Da palavra nada. Pode se referir a nada, não disse coisa nenhuma, ou ser um imperativo, né? Dar uma ordem, né? O imperativo do verbo nadar. Nada. Percebeu? Nada, coisa nenhuma. Nada do verbo nadar. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem acordou? O sujeito ou o dinossauro? Então veja, a ambiguidade aqui, o duplo sentido está nisso. A primeira possibilidade, sujeito oculto, que acordou, quando ele acordou, o dinossauro estava lá. E a segunda foi o dinossauro que acordou. Então, qual é a ambiguidade, né? Duplo sentido, o que quer dizer com isso? Então, observem bem aqui essa ambiguidade. Nós temos uma sugestão de atividade. Chegou a sua vez de fazer um microconto. Sim, um microconto. Conversei com vocês que para um microconto é necessário o quê? Falar muito com poucas palavras. Mais ou menos 150 caracteres, ok? Certifique-se de que a sua história pode ser contada com pouquíssimas palavras. Então é bacana você pensar bem no significado daquilo que você vai pôr. Os elementos narrativos essenciais, claro, um conto. Então, narrador, personagem, tempo e espaço. Compartilhe com o colega depois a sua produção. Veja aí como é que ficou, se está bacana, se não está. O que aprendemos? Vimos alguns microcontos de diferentes autores. Dentre eles, né, volto a destacar, nosso contemporâneo, Dalton Trevisan, de Curitiba, aqui do Paraná, nunca quis ser fotografado, não aparece na mídia, não dá entrevista. Fizemos interpretação desses textos, né? Compreendemos alguns sentidos de palavras e expressões do texto e identificamos elementos que constroem a narrativa. Então é importante, quando eu vou falar de uma narrativa, como a narrativa do conto, do microconto, eu identificar esses elementos. Então, o narrador, personagem, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.